Meu nome é Amber Mitchell e, aos 29 anos, achei que entendia o que significava decepção familiar. Ser excluída do Natal foi doloroso, mas eu nunca imaginei o que viria a seguir. Quando abri aquele envelope contendo uma fatura de $52.000 pelo carro novo da minha irmã Jéssica, algo dentro de mim finalmente se rompeu. 10 anos de manipulação financeira e chantagem emocional culminaram naquele momento. Eles foram longe demais desta vez. Então, tomei uma decisão que mudou tudo. Se você está assistindo a isso de uma reunião familiar, valorize essas conexões genuínas. Curta e inscreva-se enquanto conto como finalmente me defendi e descobri o que significa uma família de verdade. Cresci no condado de Westchester, Nova York, em uma casa colonial de 5 quartos, gramados bem cuidados e garagem para 3 carros. Visto de fora, a família Mitchell parecia perfeita. Meu pai, Richard, era um banqueiro de investimentos bem-sucedido, e minha mãe, Diana, mantinha seu status como figura constante nos círculos de caridade locais. No papel, tínhamos tudo. Na realidade, nossa casa era um deserto emocional onde o amor era condicional e vinha com recibos. Desde o nascimento da minha irmã Jéssica, quando eu tinha 4 anos, a dinâmica mudou. Ela era criança de ouro, linda e carismática de um jeito que eu jamais conseguiria igualar. Enquanto eu era estudiosa e responsável, Jéssica era vibrante e espontânea. Meus pais adoravam essas qualidades nela, mas as achavam irritantes em mim. Quando Jéssica fazia birra, ela era apaixonada. Quando eu expressava minhas necessidades, eu era difícil. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Jéssica recebia aulas de equitação quando queria. Eu tinha que manter notas máximas para justificar meu modesto pedido de aulas de piano. No seu aniversário de 16 anos, Jéssica ganhou um Audi novinho. No meu, ganhei um Honda usado e uma palestra sobre apreciar a praticidade. Apesar disso, trabalhei duro. Formei-me como a primeira da turma, ganhei uma bolsa de estudos para Cornell e fiz dupla graduação em Economia e Administração. Enquanto Jéssica abandonava 3 faculdades diferentes, eu conseguia estágios e construía meu currículo. Aos 24 anos, consegui uma vaga como analista financeiro júnior em uma empresa de prestígio em Manhattan. Aos 27, eu tinha meu próprio apartamento, um saudável plano de previdência privada, 401k, e era completamente autossuficiente. Minha independência teve um preço. Cada reunião familiar se tornou uma oportunidade para provocações sutis sobre como eu era muito focado na carreira ou materialista. A ironia não passou despercebida. Meus pais, que mediam sucesso com carros de luxo e filiações a clubes de campo, criticavam minha ambição, ao mesmo tempo em que a exploravam. A exploração começou pequena. Será que eu poderia ajudar a Jéssica com o aluguel deste mês? Será que eu poderia emprestar dinheiro ao papai para um empreendimento comercial até a próxima comissão? Será que eu poderia contribuir para o baile beneficente da mamãe, já que eu estava indo tão bem? Cada pedido vinha envolto na promessa de união e pertencimento familiar. Cada vez que eu atendia, os pedidos aumentavam. Há 3 anos, quitei a dívida de $12.000 do cartão de crédito da Jéssica, depois que ela, entre lágrimas, prometeu ser mais responsável. 6 meses depois, ela estourou o limite novamente em umas férias luxuosas em Bali. Quando expressei minha frustração, minha mãe me puxou de lado e explicou que a Jéssica simplesmente vive a vida de forma diferente e me lembrou de como eu era abençoada por ter estabilidade financeira. No ano passado, paguei o imposto predial dos meus pais quando eles alegaram que estavam com a renda um pouco baixa, apesar de terem comprado uma casa de férias nos Hamptons naquele mesmo mês. Quando questionei isso, meu pai me lembrou que eles tinham sacrificado tudo pela minha educação, esquecendo convenientemente minhas bolsas de estudo e empréstimos estudantis, que eu só havia terminado de pagar recentemente. Apesar desses incidentes, eu ainda ansiava pela aprovação deles. Em outubro passado, fiz outra tentativa de consertar nosso relacionamento. Sugeri um fim de semana em família em Manhattan, por minha conta. Reservei uma suíte em um hotel boutique, consegui ingressos para um espetáculo da Broadway que Jéssica havia mencionado que queria ver e fiz reservas em um restaurante exclusivo. O fim de semana foi bastante agradável, embora minha mãe tenha passado a maior parte criticando o tamanho e a localização do meu apartamento, enquanto Jéssica monopolizava as conversas com histórias dramáticas sobre seu último drama com o namorado. Depois daquele fim de semana, as tensões com Jéssica aumentaram ainda mais.
Ela começou a me ligar no trabalho com emergências financeiras e a enviar mensagens passivo-agressivas quando eu não conseguia responder imediatamente. Enquanto isso, meus pais aumentaram as comparações nada sutis, sempre enquadrando a irresponsabilidade financeira de Jéssica como viver a vida ao máximo, enquanto minha estabilidade era, de certa forma, uma falha de caráter. À medida que novembro se transformava em dezembro, eu me vi temendo e ansiando pela temporada de festas. Apesar de tudo, eu já havia comprado presentes atenciosos para todos e estava me preparando mentalmente para a dança familiar de buscar aprovação e, ao mesmo tempo, estabelecer limites. Eu não fazia ideia de que este Natal seria diferente da maneira mais dolorosa possível. A constatação veio no dia 15 de dezembro, uma quarta-feira comum que se transformou em tudo, menos isso. Durante o meu horário de almoço, eu estava navegando pelo Instagram quando vi a postagem da minha prima Taylor mostrando toda a minha família reunida em volta de uma árvore de Natal na casa dos meus pais. Natal antecipado da família Mitchell. Tão abençoado por ter todos juntos, dizia a legenda. Todos, menos eu. Olhei para o meu celular, tentando processar o que estava vendo. Lá estava meu pai cortando um peru, minha mãe arrumando os presentes, Jéssica rindo com nossos tios e tias. Primos, avós, até parentes distantes que eu mal reconheci, todos estavam lá. A comemoração aparentemente tinha acontecido no fim de semana anterior, e eu não tinha recebido nenhuma mensagem. Com as mãos trêmulas, liguei para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque, com a voz artificialmente animada. Ah, Amber, como você está, querida? Mãe, por que não fui convidada para o Natal da família no fim de semana passado? Perguntei, tentando manter a voz firme. Uma pausa. Ah, isso. Bem, foi em cima da hora, querida. Sabíamos que você está sempre tão ocupada com o trabalho, e a Jéssica mencionou que você tinha contado a ela que tinha planos. Eu não tinha dito nada disso para Jéssica. Quando comentei isso, minha mãe suspirou dramaticamente. Amber, por favor, não comece. Foi só um encontro casual, nada formal. Você sabe como a Jéssica fica quando se sente ofuscada por você. Ela está passando por um momento difícil agora, e não queríamos criar nenhuma tensão. Você entende, não é, querida? Você sempre foi a nossa força. Ser a forte era o código para aquela que podemos dispensar sem consequências. Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou que me viriam no dia de Natal para a verdadeira celebração. O convite pareceu uma reflexão tardia, um osso jogado para me acalmar. Mais tarde naquela noite, Jéssica me mandou uma série de mensagens. Desculpe você ter perdido a festa. Foi muito divertido. Mamãe disse que você estava ocupada mesmo. Aliás, você pode me ajudar a escolher o presente da mamãe? Estou pensando em joias, mas preciso da sua contribuição. Risos. Nenhum reconhecimento da exclusão. Nenhum pedido de desculpas genuíno. Apenas mais um pedido de dinheiro disfarçado de laços fraternais. Naquela noite, fiquei acordado relembrando anos de incidentes semelhantes, as férias em família em Cancún que descobri por meio de fotos do Facebook, meu jantar de formatura, onde todos se atrasaram 3 horas porque Jéssica sofreu um pequeno acidente que exigiu atenção imediata da família, minha comemoração de promoção, que foi interrompida quando Jéssica ligou chorando sobre o término de um relacionamento. Pela manhã, eu já tinha tomado uma decisão. Mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que não iria passar o Natal com eles. Afinal, eu tinha outros planos. Que planos poderiam ser mais importantes do que a família? Ela respondeu imediatamente. Família? A palavra tinha se tornado tão vazia. Não respondi. Em vez disso, liguei para minha amiga Leia, que me convidava para participar das comemorações de fim de ano da família dela havia anos. Ao contrário da minha família biológica, os pais de Leia sempre me trataram com genuíno carinho quando eu os visitava. Fizeram perguntas sobre o meu trabalho e ouviram as respostas. Lembraram-se de detalhes da minha vida sem se preocupar com o que eu poderia fazer por eles. Claro que você pode se juntar a nós, disse Leia sem hesitar. Mamãe sempre reserva um lugar para você, de qualquer forma. Você é da nossa família, Amber. O contraste entre essa aceitação imediata e a exclusão calculada da minha própria família me fez chorar. Nos dias que antecederam o Natal, me dediquei à criação de novas tradições. Ajudei a família de Leia a decorar a árvore de Natal.
Assei biscoitos usando a receita da avó dela. Embrulhei presentes atenciosos para pessoas que realmente valorizavam minha presença. Pela primeira vez em anos, senti o calor genuíno que a temporada de festas deveria trazer. Enquanto isso, meu telefone vibrava com mensagens cada vez mais manipuladoras da minha família. Meu pai ligou para dizer que eu estava partindo o coração da minha mãe. Jéssica alternava entre mensagens de culpa e pedidos de conselhos sobre compras. Parentes com quem mal falei durante o ano de repente passaram a opinar sobre minha decisão egoísta. A única mensagem que não pareceu tóxica veio da minha tia Patrícia, irmã do meu pai, que sempre fora uma estranha. Ouvi dizer que você não vem no Natal, disse ela quando atendi a ligação. Garota esperta. Queria te avisar que o encontro informal estava marcado há 3 meses. Vi os convites quando estive na casa dos seus pais em setembro. A confirmação da exclusão deliberada doeu, mas também trouxe clareza. Tia Patrícia continuou compartilhando uma fofoca de família que, de repente, tornou o momento suspeito. A Jéssica deu perda total no mês passado, sabe, caiu direto em uma vala depois de uma de suas saídas à noite. Seus pais estão se esforçando para encontrar uma substituta para ela sem recorrer ao fundo de reforma dos Hamptons. Agradeci à minha tia pela honestidade e tentei afastar essa informação da minha cabeça. Eu estava determinada a desfrutar de um Natal tranquilo com pessoas que realmente me quisessem por perto. O dia de Natal com a família de Leia foi tudo o que eu não sabia que precisava. Comíamos demais, jogávamos jogos de tabuleiro e compartilhávamos histórias sem interesses ou manipulação. Ninguém controlava quem doava ou que ou comentava sobre minhas escolhas de carreira. Quando o pai de Leia brindou a família, tanto a de nascença quanto a de escolha, senti uma sensação de pertencimento que não sentia há anos. Voltei para o meu apartamento naquela noite com sobras de torta, abraços sinceros e um convite para a festa de ano novo deles. Pela primeira vez, não senti necessidade de verificar meu celular em busca de mensagens da minha família biológica. Eu estava começando a entender que a família deve acrescentar algo à sua vida, não sugá-la. Mal sabia eu que minha jornada para essa compreensão estava prestes a acelerar drasticamente. Janeiro chegou com a típica melancolia pós-feriado de Nova York, céu cinzento, neve suja e a ressaca coletiva de retornar à vida normal após as festas de fim de ano. Voltei a me dedicar ao trabalho, encontrando conforto em planilhas e projeções que se comportavam de acordo com regras lógicas, ao contrário da dinâmica familiar. 3 semanas depois do Natal, eu estava começando a me sentir eu mesma novamente. A dor da exclusão havia se transformado em uma dor incômoda, e eu estava me concentrando nas minhas resoluções de ano novo, estabelecer limites melhores, priorizar relacionamentos genuínos e, finalmente, fazer aquele curso de certificação financeira que vinha adiando. Então o envelope chegou. Era quinta-feira à noite quando peguei minha correspondência. Entre as contas e folhetos de sempre, havia um envelope pardo grosso com o endereço do remetente dos meus pais. Sem bilhete, apenas meu nome e endereço com a letra elegante da minha mãe. Curiosa, abriu enquanto pegava o elevador para o meu apartamento. Dentro havia uma pilha de papéis. A primeira página era uma fatura de $52.000 da Luxury Motors of Westchester. Compradora, Jessica Mitchell. Fiadora, Amber Mitchell. Quase deixei cair os papéis em choque. Abaixo da fatura, havia a documentação do empréstimo para o Mercedes GL Coupé novinho, com parcelas mensais de $1.138 por 60 meses. Minha assinatura apareceu na linha de avalista, uma assinatura que eu nunca havia fornecido. Com as mãos trêmulas, me atrapalhei com as chaves e mal consegui entrar no apartamento antes de desabar no sofá. Folheei os papéis restantes, documentos do seguro, informações sobre a garantia estendida e um bilhete escrito à mão pela Jéssica. Obrigada pela ajuda com o carro novo. O antigo foi destruído e eu precisava de um transporte confiável. Mamãe e papai disseram que você entenderia, já que está indo tão bem. Detalhes do pagamento em anexo. O primeiro vence em 1º de fevereiro. Te amo, mana. Beijos. A pretensão casual do bilhete me embrulhou o estômago. Liguei imediatamente para meus pais, com o coração disparado. Meu pai atendeu no segundo toque. Amber, você recebeu a papelada que enviamos? Pai, o que é isso? Eu nunca concordei em ser fiador do carro da Jéssica. Essa não é a minha assinatura.
Agora, Amber, disse-lhe no tom condescendente que aperfeiçoara ao longo dos anos, não seja dramática. Sabíamos que você ia querer ajudar sua irmã. Ela passou por um trauma com o acidente. O acidente foi culpa dela, porque ela estava dirigindo bêbada, retruquei, lembrando-me da revelação da tia Patrícia. Isso não vem ao caso. Ela precisa de um carro para o novo emprego. Que novo emprego? Perguntei. Pelo que eu sabia, Jéssica não tinha um emprego fixo há anos. Ela tem uma entrevista na semana que vem, admitiu ele. Mas precisa causar uma boa impressão. A Mercedes vai ajudar com isso. O absurdo da declaração teria sido cômico se não fosse tão irritante. Pai, falsificaram minha assinatura. Isso é fraude. Eu nunca concordei com isso. Sua mãe assinou por você, disse ele, com desdém. Sabíamos que você seria difícil, mas família ajuda família. Você ganha mais do que o suficiente para cobrir as prestações. Fiquei sem palavras. A admissão casual de fraude, a suposição de que minha renda era deles para alocar, o completo desrespeito à minha autonomia era de tirar o fôlego em sua audácia. Isso é ilegal, finalmente consegui dizer. Não vou pagar pelo carro da Jéssica. Não seja egoísta, Amber. Depois de tudo que fizemos por você. Desliguei. Em poucos minutos, meu celular explodiu com mensagens da Jéssica. Papai disse que você está sendo difícil com o carro. Preciso deste carro, Amber, você é tão egoísta. Você nem dirige uma Mercedes, então por que se importa? Se não me ajudar, vou ficar sem dinheiro. Cada mensagem aumentava minha descrença. Desliguei o celular e me servi de uma taça generosa de vinho, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Eu precisava entender exatamente com o que estava lidando. Uma rápida pesquisa online confirmou minhas suspeitas. Se meu nome fosse adicionado fraudulentamente como cofiador, eu poderia ser responsabilizado pelo empréstimo, a menos que denunciasse a fraude. Com crescente inquietação, acessei minhas contas bancárias para garantir que nenhuma transação não autorizada tivesse ocorrido. O que descobri me deu um arrepio na espinha. Alguém havia tentado acessar minha conta poupança principal no dia anterior, a conta onde eu guardava meu fundo de emergência e a entrada para uma futura casa. Felizmente, a tentativa acionou um alerta de segurança devido à atividade incomum, e o banco congelou a conta aguardando minha verificação. Quando liguei para o banco, eles confirmaram que a tentativa tinha vindo de um dispositivo reconhecido, meu laptop antigo, que eu havia dado aos meus pais no ano passado, quando fiz um upgrade. A sensação de violação era avassaladora. Enquanto eu processava a fraude do financiamento do carro, eles tentaram acessar diretamente minhas economias. Não se tratava apenas de um direito adquirido, era um roubo premeditado. Naquela tarde, recebi um e-mail da minha mãe. Amber, seu pai está muito decepcionado com a sua reação. Jéssica está arrasada por você tê-la abandonado em um momento de necessidade. Como sua mãe, devo dizer que a criei melhor do que isso. A família está unida. O carro já foi comprado e Jéssica o adora. Não estrague isso para ela. Ela está planejando postar sobre isso no Instagram neste fim de semana e quer agradecer publicamente pela sua generosidade. Não há envergonhe criando drama. O e-mail resumia perfeitamente a dinâmica familiar. Meus sentimentos eram irrelevantes. Os desejos de Jéssica eram primordiais, e meu único valor era o que eu podia oferecer. A menção às mídias sociais foi particularmente reveladora. As aparências importavam mais do que a ética ou a legalidade. No final do dia, meu choque havia se transformado em outra coisa: determinação. Pela primeira vez, vi o comportamento da minha família com perfeita clareza. Aquilo não era amor. Nem era família. Era exploração. E já tinha durado tempo demais. Marquei uma consulta com um advogado para o dia seguinte. Depois, liguei para a tia Patrícia. Não estou surpresa, suspirou ela depois que expliquei a situação. Eles fizeram algo parecido com o seu primo Ryan alguns anos atrás com uma das compras de Timeshare. Ele acabou pagando em vez de contestar. Eles estão contando com você fazendo o mesmo. Desta vez não, respondi, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Não mais.
O escritório do advogado ficava em um antigo prédio de arenito marrom em Midtown, com interiores de madeira aconchegantes contrastando com o frio de janeiro lá fora. Natalie Hoffman, a advogada que Leia havia recomendado, revisou os documentos com um olhar experiente, sua expressão cada vez mais preocupada. Isso é fraude clássica, disse ela finalmente, tirando os óculos de leitura. Sua mãe falsificou sua assinatura em um documento financeiro com valor legal. O fato de ela ser sua mãe não torna isso menos criminoso. Quais são as minhas opções? Perguntei, agarrando minha xícara de café para me aquecer. Você tem várias, nenhuma delas agradável, respondeu ela com franqueza. Você pode denunciar a fraude à polícia, o que provavelmente resultaria em processos criminais contra sua mãe. Você pode denunciar ao banco e à concessionária como fraude sem prestar queixa, embora eles possam entrar com uma ação por conta própria. Ou você pode pagar por um carro que nunca concordou em comprar. Em termos tão diretos, a escolha parecia óbvia. No entanto, décadas de condicionamento me fizeram hesitar. Se eu denunciar a fraude, o que acontece com o carro? Provavelmente será retomado, a menos que sua irmã ou seus pais consigam um empréstimo sem você. Considerando o que você me contou sobre os hábitos financeiros deles, isso parece improvável. Assenti, processando essa informação e meu relacionamento com minha família. Natalie me lançou um olhar compreensivo. Não posso aconselhá-la sobre esse aspecto, mas pergunte a si mesma, que tipo de relacionamento você tem atualmente com pessoas que cometeriam fraude contra você? Era uma pergunta justa e que me assombrava enquanto saía do escritório dela com uma estratégia jurídica clara, mas um turbilhão emocional. Quando liguei o celular novamente, eu tinha 17 chamadas perdidas e 36 mensagens de texto. Meu pai tinha começado a ameaçar: se você continuar com essa farsa de fraude, pode se considerar cortado desta família para sempre. Sua mãe está fora de si com a sua ingratidão. Jéssica alternava entre raiva e manipulação: já mostrei meu carro novo para todo mundo. Como você pôde fazer isso comigo? Contei sobre a entrevista de emprego. Preciso causar uma boa impressão. Lembra quando eu te dei cobertura quando você bateu o barco do papai? Você me deve uma. Eu nunca tinha batido o barco do nosso pai. A influência fabricada era quase impressionante em seu desespero. Até mesmo parentes próximos foram convocados. Primos com quem eu falava talvez uma vez por ano começaram a me enviar mensagens de repente sobre lealdade familiar e ajuda aos necessitados. O tio Robert, irmão do meu pai e sócio, ligou para me lembrar que disputas familiares deveriam permanecer em segredo e sugeriu que eu estava sendo excessivamente legalista em relação a um simples mal-entendido. A campanha de pressão coordenada só fortaleceu minha determinação. Encaminhei tudo para Natalie e segui seu conselho de documentar todas as comunicações, limitando minhas respostas. Naquela noite, minha chefe, Sandra, ligou. Eu havia retornado ao trabalho, mas estava distraída, com minha precisão habitual visivelmente ausente. Amber, está tudo bem? A apresentação em Wellington pareceu estranha hoje, e isso não é típico de você. Hesitei, mas depois decidi ser honesta. Estou lidando com um problema familiar. Meus pais falsificaram minha assinatura em um financiamento de carro para minha irmã. Estou trabalhando com um advogado para resolver isso. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. Entendo, disse Sandra finalmente. Isso é significativo. Você precisa de um tempo de folga? Não, respondi rapidamente. O trabalho está me ajudando a manter os pés no chão, mas talvez eu precise de uma agenda flexível para algumas consultas jurídicas. Claro. E Amber, não deixe ninguém tirar vantagem de você, seja da família ou de qualquer outra pessoa. Aprendi essa lição da maneira mais difícil. O apoio inesperado do meu chefe contrastava fortemente com o comportamento da minha família. Reforçava o que eu estava lentamente começando a entender: respeito não era determinado por laços de sangue. 2 dias depois, descobri que alguém havia tentado acessar minhas contas de investimento. A tentativa falhou devido à autenticação de 2 fatores, mas o padrão era claro. Alterei imediatamente todas as minhas senhas e perguntas de segurança, removendo qualquer informação que minha família pudesse ter acesso. Então minha mãe ligou. Amber Elizabeth Mitchell, começou ela, usando meu nome completo como sempre fazia quando se sentia culpada. Precisamos discutir essa situação do carro como adultos.
Seu pai e eu vamos oferecer o jantar amanhã à noite. Jéssica estará lá. Esperamos você às 19 horas. Não era um convite, era uma convocação. No passado, eu teria obedecido imediatamente, ansioso por qualquer oportunidade de obter a aprovação deles. Desta vez, concordei por motivos completamente diferentes. Precisava estabelecer limites pessoalmente. Na noite seguinte, cheguei à casa dos meus pais exatamente na hora. A conhecida casa colonial parecia a mesma de sempre, impecavelmente conservada, impressionantemente imponente e absolutamente fria. Pela janela da frente, eu podia ver a Mercedes nova da Jéssica estacionada em destaque na entrada da garagem, enquanto os carros dos meus pais estavam guardados na garagem. Minha mãe atendeu a porta com um beijo no ar que mal chegou à minha bochecha. Finalmente pronta para ser razoável, perguntou ela, me levando até a sala de jantar, onde meu pai e Jéssica esperavam. Jéssica estava mexendo no celular, mal erguendo os olhos quando entrei. Meu pai estava em pé perto da lareira, com um copo de uísque na mão, a expressão uma mistura ensaiada de decepção e autoridade. Sente-se, Amber, disse ele, gesticulando para a cadeira em frente a Jéssica. Sua mãe preparou seu prato favorito. Vamos discutir isso com calma. Meu prato favorito era, na verdade, o preferido da Jéssica. Eu não gostava de estrogonofe de carne desde criança, um detalhe que eles nunca se deram ao trabalho de lembrar. Antes de começarmos, meu pai continuou enquanto minha mãe servia a comida. Quero expressar nossa decepção com a forma como você lidou com esta situação, envolvendo um advogado e ameaçando com acusações de fraude. Não é assim que nossa família funciona. Como nossa família funciona, pai? Perguntei baixinho. Falsificando assinaturas? Tentando esvaziar minhas economias? Me excluindo de reuniões familiares e depois esperando que eu financie o estilo de vida da Jéssica? Jéssica bateu o garfo na mesa. Meu Deus, você ainda está reclamando do Natal? Foi só uma reuniãozinha. Era toda a nossa família, Jéssica. Todo mundo menos eu. Por que você é tão crítica? Você deixa todo mundo desconfortável com o seu emprego perfeito, o seu apartamento perfeito e as suas críticas constantes às minhas escolhas. Minha mãe colocou a mão no braço de Jéssica. Amber, você sabe que sua irmã é sensível. Você sempre teve ciúmes dela e, francamente, isso é impróprio para uma mulher da sua idade. O roteiro familiar se desenrolava exatamente como esperado, Jéssica a vítima, Amber a vilã, a realidade completamente irrelevante. Não vou pagar pelo carro, eu disse com firmeza. O que você fez foi ilegal. Congelei todas as minhas contas às quais você possa ter acesso e documentei as tentativas de fraude. O rosto do meu pai se fechou. Depois de tudo que fizemos por você? O que exatamente você fez por mim? Interrompi, surpreendendo até a mim mesma. Trabalhei para conseguir minhas bolsas de estudo. Paguei meus empréstimos estudantis. Construí minha carreira com trabalho duro e disciplina. Enquanto isso, você apoiou a Jéssica em vários cursos reprovados, a livrou das dívidas do cartão de crédito e agora cometeu fraude para comprar um carro de luxo que ela não pode pagar. Nós criamos você, minha mãe retrucou. Nós lhe demos um lar e oportunidades de educação. Esse é literalmente o requisito legal mínimo para ser pai, retruquei. E você vem me fazendo pagar por isso desde então, como se eu devesse ser eternamente grata pelas responsabilidades básicas de ser mãe. Jéssica, sempre rápida em se exaltar, levantou-se tão abruptamente que a cadeira tombou. Você se acha muito melhor que todo mundo. Novidade, Amber, ninguém gosta de você. Até seu namorado foi embora porque você é fria e calculista. Meu ex-namorado tinha ido embora porque estava me traindo com a Jéssica, um fato que eles não sabiam que eu sabia. A crueldade casual foi esclarecedora. Essas pessoas não estavam apenas se aproveitando de mim financeiramente. Elas não gostavam de mim ativamente, ao mesmo tempo em que esperavam que eu financiasse o estilo de vida delas. Se você não pagar por este carro, disse meu pai, com a voz perigosamente baixa, você não faz mais parte desta família. Sem mais férias, sem herança, sem conexão com o nome Mitchell. A ameaça que antes me devastava agora parecia quase libertadora. Você está me pedindo para escolher entre $52.000 por um carro que nunca concordei em comprar e uma família que comete fraude contra mim, tenta me roubar e me trata com desrespeito constante.
Levantei-me, com o guardanapo cuidadosamente colocado ao lado da minha refeição intocada. Na verdade, essa não é uma escolha difícil. Enquanto eu caminhava em direção à porta, minha mãe me chamou. A Jéssica precisa daquele carro. O que ela vai fazer? Virei-me para trás uma última vez. A mesma coisa que fiz quando precisei de transporte, comprar um carro que ela realmente pudesse pagar. A viagem para casa foi um borrão, a adrenalina correndo em minhas veias. Eu finalmente havia dito coisas que vinha escondendo há anos. O alívio era palpável, mas a dor também. Eu tinha acabado de perder minha família, ou talvez tivesse reconhecido a perda que havia acontecido há muito tempo. O resultado do jantar em família trouxe uma clareza inesperada. Em vez da culpa esmagadora que eu havia antecipado, senti-me mais leve, como se tivesse me livrado de um fardo que carregava há décadas. Mesmo assim, momentos de dúvida se instalaram. Será que eu estava exagerando? A lealdade familiar era mais importante do que o respeito próprio? Será que eu havia danificado irreparavelmente relacionamentos que deveriam ser preservados a qualquer custo? Essas perguntas me perseguiram por noites sem dormir e dias de trabalho distraídos. Comecei a consultar uma terapeuta, a doutora Laura Tim, especializada em traumas familiares. Durante a nossa segunda sessão, ela fez uma pergunta que me deixou perplexo. Amber, se um amigo lhe contasse essa história sobre a família dele, o que você o aconselharia a fazer? A resposta veio imediatamente. Eu diria para ele correr e nunca olhar para trás. Porque é diferente quando se trata da sua própria experiência. Eu não tinha uma resposta adequada. Enquanto isso, minha família intensificou a campanha. Jéssica postou fotos suas com a Mercedes em todas as redes sociais, me marcando com legendas como a melhor irmã do mundo #abençoada #apoio familiar e quando sua irmã sabe que você merece luxo #amor irmão. A narrativa pública deliberada deixou claro. Se eu denunciasse a fraude, seria considerada a vilã que roubou o bem mais precioso de Jéssica por despeito. A abordagem dos meus pais foi mais direta. Eles começaram a contatar meus amigos e colegas, compartilhando versões editadas da situação que me retratavam como mentalmente instável e ingrato. Vários colegas de trabalho mencionaram ter recebido ligações preocupadas da minha mãe sobre meu estado frágil e minha confusão financeira. Meu pai chegou a ligar para Sandra, minha chefe, expressando preocupação com minha capacidade de lidar com o dinheiro dos clientes, considerando meus problemas emocionais relacionados às obrigações financeiras da família. Felizmente, Sandra percebeu a manipulação. Seu pai me ligou hoje, disse ela durante nossa reunião semanal. Nunca houve um controle de danos tão óbvio na minha vida, e trabalho com empresas de relações públicas em crise regularmente. A invasão da minha vida profissional cruzou mais uma fronteira. Naquela noite, encontrei-me com meu consultor financeiro, Marcos, para garantir que meus bens estivessem completamente seguros. Com base no que você me disse, recomendo uma proteção financeira completa, ele aconselhou, novas contas em diferentes instituições, beneficiários atualizados sobre todas as apólices e uma verificação de crédito completa para garantir que não houvesse outras surpresas à espreita. A verificação de crédito revelou outro choque, um pedido de cartão de crédito em meu nome, de uma loja de móveis de luxo, datado apenas 2 dias após a compra do carro. O pedido havia sido rejeitado devido ao alerta de fraude que eu havia emitido, mas a tentativa em si era reveladora. Não se tratava apenas do carro de Jéssica, era o início do que poderia ter se tornado uma exploração financeira sistemática. À medida que janeiro se transformava em fevereiro, a campanha de Jéssica nas redes sociais tomou um rumo mais sombrio. Ela começou a postar sobre familiares tóxicos que fingem apoiá-la e a reconhecer narcisistas em sua vida. A projeção era quase impressionante. Uma postagem em particular se destacou, uma selfie em frente à Mercedes com a legenda: "Algumas pessoas preferem destruir o que você ama do que te ver feliz." Mantenha-se forte contra os haters, mesmo quando são da família. A seção de comentários estava repleta de mensagens de apoio de parentes e amigos que não tinham ideia da verdade. A prima Taylor, que havia postado as fotos do encontro de Natal, comentou: "Sangue nem sempre significa amor. Criar limites é autocuidado." A ironia era dolorosa. Naquela noite, recebi a mensagem que finalmente me fez perder o controle. Jéssica, aparentemente bêbada, a julgar pelos erros de digitação e pela hora, enviou: "Você se acha muito melhor que todo mundo, mas é só um BTCH solitário, sem ninguém que te ame."
Mamãe e papai só te suportam por causa do seu dinheiro. Todos nós rimos de você pelas costas. Aproveite seu apartamento vazio enquanto eu aproveito meu carro. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, uma estranha calma se apoderando de mim. A sinceridade crua da mensagem dela, bêbada, confirmou o que eu suspeitava: minha família não me amava, eles me toleravam pelo que eu podia oferecer. A constatação deveria ter me devastado, mas, em vez disso, pareceu uma permissão para finalmente deixar ir. Na manhã seguinte, com total clareza e sem hesitação, liguei para Natalie Hoffman. Estou pronto para prosseguir com a denúncia da fraude, disse a ela. Tudo? Tem certeza? Assim que começarmos esse processo, será difícil reverter. Tenho certeza. Eles não me deixaram escolha. Então liguei para o banco que havia financiado a Mercedes da Jéssica. Meu nome é Amber Mitchell, disse-eu ao chegar ao departamento de fraudes. Preciso denunciar uma assinatura falsa em um financiamento de veículo. O atendente fez várias perguntas de verificação e depois me transferiu para um gerente chamado Robert. Sua voz era gentil, mas profissional, enquanto ele me guiava pelo processo. Expliquei a situação, fornecendo datas, documentação e informações de contato de Natalie. Entendo que isso deve ser difícil, senhorita Mitchell, disse Robert. Fraude familiar infelizmente é comum, mas denunciá-la exige coragem. O que acontece agora? Perguntei. Conduziremos uma investigação, que normalmente leva de 5 a 7 dias úteis. Se confirmarmos a fraude, como parece provável com base no que você compartilhou, o empréstimo será removido do seu nome e do seu relatório de crédito. O credor então tomará as medidas cabíveis em relação ao veículo. Você quer dizer reintegração de posse? Provavelmente sim, a menos que a outra parte consiga se qualificar para o empréstimo de forma independente. Eu sabia que Jéssica não conseguiria. Seu crédito estava destruído por anos de pagamentos atrasados e cartões estourados. Meus pais provavelmente conseguiriam arcar com as parcelas, mas dificilmente assumiriam a dívida eles mesmos. Isso frustraria todo o propósito deles de colocá-la em meu nome. Entendo, eu disse. Por favor, prossiga. Depois de desligar, sentei-me em meu apartamento silencioso, sentindo o peso da minha decisão se apoderar de mim. Eu tinha acabado de iniciar um processo que provavelmente resultaria na perda do carro da minha irmã e, potencialmente, em acusações criminais contra minha mãe por fraude. A família que eu conhecera estava irremediavelmente destruída. No entanto, junto com a dor, havia algo inesperado: orgulho. Pela primeira vez na vida, eu me defendi contra as pessoas que me exploravam havia anos. O custo era alto, mas a alternativa, continuar sendo refém financeira e emocional delas, não era mais aceitável. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Leia: eu fiz isso. Denunciei a fraude. A resposta dela veio imediatamente: estou tão orgulhosa de você. Quer vir jantar aqui? Papai está fazendo a famosa lasanha dele. Sorri em meio às lágrimas. Família de verdade, ainda era possível, só que não com as pessoas que compartilhavam o meu DNA. O banco agiu mais rápido do que o esperado. Apenas 3 dias após meu relatório, recebi uma ligação de Robert, do Departamento de Fraudes. Senhorita Mitchell, nossa investigação confirma que sua assinatura foi falsificada nos documentos do empréstimo. Removemos o empréstimo do seu relatório de crédito e responsabilidade financeira. Estamos procedendo com a retomada do veículo. Em quanto tempo isso vai acontecer? Perguntei, com o estômago embrulhado, apesar da certeza de que estava fazendo a coisa certa. O agente de retomada já foi designado. Pode ser hoje, amanhã. Eles não informam um prazo específico por motivos óbvios. Agradeci e desliguei, me preparando para as consequências. Elas vieram ainda mais cedo do que eu esperava. Menos de 2 horas depois, meu celular explodiu de notificações. Jéssica ligava sem parar, deixando mensagens de voz cada vez mais histéricas entre as mensagens: levaram meu carro. Como você pôde fazer isso comigo? Estou presa no shopping. Você arruinou a minha vida. Não respondi. Em vez disso, bloqueei o número dela, algo que eu deveria ter feito semanas atrás. Meus pais foram os próximos. A voz do meu pai, normalmente tão controlada, tremia de raiva na mensagem: o que você fez é imperdoável.
Sua mãe está em lágrimas. Jéssica está arrasada. Nunca pensei que minha própria filha pudesse ser tão vingativa e cruel. Não se incomode em ligar de volta. Você não é mais bem-vinda nesta casa. Bloqueei os números deles também e, em seguida, verifiquei meus contatos metodicamente, bloqueando todos os familiares que pudessem servir como representantes deles. Parecia amputar membros, mas também extirpar um câncer. As redes sociais viraram um campo de batalha. Jéssica postou um vídeo comovente sobre seu carro ter sido roubado devido à traição da família, elaborando cuidadosamente uma narrativa que a retratava como vítima, sem mencionar a fraude. Parentes e amigos da família comentaram com indignação e apoio, condenando o vilão anônimo que havia prejudicado a doce Jéssica. Desativei todas as minhas contas nas redes sociais. O tribunal da opinião pública não importava. A verdade, sim. No dia seguinte, a situação mudou completamente. Minha mãe havia sido contatada pelo departamento de fraudes do banco. Diante das evidências da falsificação e de possíveis acusações criminais, ela estava se esforçando. Seu advogado ligou para Nathalie, oferecendo vagas propostas de reconciliação familiar e restituição financeira se eu retirasse minha alegação de fraude. Eles estão com medo, disse Nathalie. O banco tem provas claras de falsificação, o que é um crime grave. Eles esperam que você recue para proteger sua mãe de acusações criminais. O que você aconselha? Perguntei. Depende do que você quer. Se o seu objetivo é justiça, continuamos. Se o seu objetivo é a separação com o mínimo de conflitos adicionais, podemos negociar um acordo que inclua uma admissão formal de irregularidade, indenização financeira pelos seus honorários advocatícios e acordos juridicamente vinculativos de que eles nunca mais tentarão acessar suas finanças. Escolhi a segunda opção. Eu não queria que minha mãe fosse para a cadeia, não por amor, neste momento, mas porque o drama familiar jamais terminaria se ela se tornasse uma mártir da causa de Jéssica. Eu queria um encerramento definitivo, não uma saga contínua. As negociações do acordo levaram 2 semanas. Meus pais, diante da realidade de possíveis acusações criminais, concordaram com meus termos com uma rapidez surpreendente. Eles pagariam todos os meus honorários advocatícios, assinariam autenticadas as admissões da fraude e concordariam com ordens de não contato juridicamente vinculativas. Em troca, eu não apresentaria acusações criminais. Ao longo desse processo, recebi apoio inesperado de pessoas que eu não esperava. Tia Patrícia ligou para dizer que estava orgulhosa de mim. Alguém precisava enfrentá-los. Eles vêm fazendo essas coisas há anos, e todo mundo tem medo de ser interrompido para dizer qualquer coisa. Mais surpreendente ainda, meu primo Ray entrou em contato. Soube do que aconteceu com o carro. Só queria que você soubesse que passei por algo parecido com eles há 3 anos. Gostaria de ter tido a sua coragem. A família que eu pensava que se uniria contra mim estava revelando rachaduras que eu nunca havia notado, outras vítimas da manipulação dos meus pais que sofriam em silêncio. No dia em que o acordo foi finalizado, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Jéssica, usando o celular de uma amiga para contornar meu bloqueio. Você acha que ganhou, mas perdeu tudo. Aproveite seu dinheiro e sua vida vazia. Estamos todos melhor sem você. Suas palavras tinham a intenção de ferir, mas soaram de forma diferente do que ela pretendia. Sim, eu havia perdido minha família biológica, mas o que exatamente eles contribuíram para minha vida além do estresse, da manipulação e da exploração? O vazio que eu sentia não era pela ausência deles, era por perceber que eles nunca estiveram verdadeiramente presentes como membros amorosos da família, para começo de conversa. Naquela noite, encontrei Leia e seus pais para jantar. Eles se tornaram meu sistema de apoio durante toda a aprovação, oferecendo ajuda prática e estabilidade emocional sem julgamentos. A Amber, o pai de Leia, brindou, erguendo o copo, por ter a coragem de escolher o respeito próprio em vez do apaziguamento. Nem todo mundo tem. Enquanto compartilhávamos uma refeição repleta de conversas genuínas e risadas, percebi que não estava de luto pela perda da família. Estava de luto pela ilusão de que um dia tive uma e celebrando a descoberta de que a família poderia ser encontrada em outro lugar. 6 meses se passaram, trazendo o calor do verão para Nova York e uma paz inesperada para minha vida. A batalha judicial com minha família havia terminado, o acordo havia sido cumprido e as ordens de não contato mantidas. Minha mãe havia escapado de acusações criminais.
Jéssica finalmente conseguiu financiamento para um veículo muito mais modesto por meio dos meus pais, e eu havia iniciado o processo de cura de décadas de manipulação emocional. A transição não foi fácil. Houve noites em que acordei em pânico, convencida de que tinha cometido um erro terrível. Feriados e aniversários traziam emoções complexas. O Dia das Mães foi particularmente difícil. Me vi parada no corredor de cartões da farmácia, olhando para mensagens celebrando mães amorosas, me sentindo como uma alienígena observando um costume de outro planeta. Mas houve benefícios surpreendentes em cortar laços tóxicos. Meu desempenho no trabalho melhorou drasticamente quando parei de lidar com crises familiares constantemente. Recebi uma promoção e um bônus substanciais, que investi em vez de usar para emergências familiares. Meu apartamento, antes criticado pela minha mãe por ser deprimentemente pequeno, tornou-se um santuário de paz, decorado exatamente como eu queria. Mais importante ainda, descobri como são os relacionamentos genuínos. Sem o desgaste constante da minha família biológica, eu tinha energia emocional para investir em amizades que haviam murchado sob a pressão. Entrei para um clube do livro, comecei a fazer trilhas de fim de semana com um grupo do trabalho e até comecei a namorar novamente, desta vez com expectativas e limites mais saudáveis. A terapia com a doutora Tim continuou semanalmente, depois quinzenalmente, à medida que desenvolvi mecanismos de enfrentamento mais fortes. Traumas familiares não desaparecem da noite para o dia, ela me lembrou. A cura não é linear. Haverá contratempos e dias difíceis. O objetivo não é nunca sentir dor pela sua família, é processar essa dor de maneiras que não atrapalhem sua vida. Um aspecto inesperado da recuperação foi aprender a reconhecer e corrigir os padrões de pensamento distorcidos que minha família havia incutido. Não me sentia mais culpada por estabelecer limites. Parei de me desculpar pelo meu sucesso. Reconheci que a generosidade não deveria exigir autossacrifício e que o amor não deveria vir com faturas. Em julho, recebi um e-mail da tia Patrícia. Ela e o tio Steven estavam comemorando 40 anos de casamento com uma pequena reunião em sua casa no lago e queriam que eu fosse. Sem drama, sem manipulação, apenas boa comida e melhor companhia, prometeu ela. E absolutamente nenhum outro Mitchell convidado. Aceitei, curiosa, mas cautelosa. O fim de semana foi uma revelação. Tia Patrícia sempre foi a rebelde da família, mantendo distância dos valores materialistas dos meus pais e, ao mesmo tempo, participando das reuniões obrigatórias. Longe da influência deles, ela era vibrante, engraçada e surpreendentemente perspicaz. Sua mãe sempre foi assim, ela me disse enquanto estávamos sentados no cais assistindo ao pôr do sol. Mesmo na adolescência, ela media tudo em termos do que podia obter das pessoas. Seu pai era um par perfeito, igualmente transacional, igualmente preocupado com status. Quando você nasceu, eu esperava que, de alguma forma, você escapasse da influência deles. E escapei, eu disse. Só levei 29 anos. Ela apertou minha mão. Antes tarde do que nunca. A reconciliação mais inesperada aconteceu em agosto. Minha prima Taylor, que havia postado as fotos de Natal que revelavam minha exclusão, entrou em contato por e-mail. Ao contrário do resto da família, sua mensagem continha um pedido de desculpa sincero: tenho pensado no que aconteceu no Natal e em tudo desde então. Eu não entendia toda a situação na época, mas vi como a tia Diana e o tio Richard têm reescrito a história, e isso abriu meus olhos para padrões que eu nunca havia notado antes. Sinto muito por ter contribuído para magoá-la. Se você estiver aberta, gostaria de reconectar-me nos seus termos. Sem pressão. Nos encontramos para um café em um local neutro. A conversa foi estranha no início, mas aos poucos foi se acalmando à medida que compartilhávamos nossas respectivas experiências com a dinâmica familiar. Taylor revelou que, desde a minha saída, Jéssica se tornou cada vez mais exigente e meus pais, mais abertamente manipuladores com os outros membros da família. É como se eles precisassem de alguém para usar, observou ela. Quando você foi embora, eles simplesmente redirecionaram para outros alvos. Senti uma pontada de culpa, rapidamente seguida por clareza. Eu não era responsável por proteger os outros do comportamento dos meus pais. Cada um tinha que reconhecer o padrão e fazer suas próprias escolhas.
Taylor e eu concordamos em prosseguir com cautela na reconstrução do nosso relacionamento, sem fofocas familiares, sem pressão para comparecer a eventos onde meus pais estivessem presentes, apenas encontros ocasionais entre dois adultos com histórias em comum. No outono, eu já havia estabelecido um novo normal. Minhas finanças estavam completamente seguras. Minha carreira estava prosperando. E meu círculo social era formado por pessoas que me valorizavam por mim mesma, e não pelo que eu podia oferecer. Eu ainda tinha momentos de tristeza sobre como meu relacionamento familiar poderia ter sido, mas eles não dominavam mais meu cenário emocional. Em outubro, exatamente um ano após minha tentativa frustrada de consertar os laços familiares com um fim de semana em Manhattan, recebi uma mensagem de texto da Jéssica. Apesar da ordem de não me contatar, ela conseguiu entrar em contato comigo pelo telefone de um colega de trabalho. Odeio o que você fez, mas agora entendo. Papai e mamãe me colocaram para cuidar do dia de ação de graças e esperavam que eu pagasse por tudo. Quando eu disse que não tinha dinheiro para pagar, papai sugeriu que eu pegasse um empréstimo do meu 401k. Lembrei-me do que você disse sobre comprar coisas que eu realmente posso pagar. Você tinha razão. Não responda isso. Vou negar tudo se descobrirem que entrei em contato com você. Só queria que você soubesse. Não respondi, mas salvei a mensagem. Não era um pedido de desculpas, mas sim um reconhecimento. Jéssica estava começando a entender o padrão, embora a decisão de quebrá-lo ou não continuasse sendo sua. À medida que as festas de fim de ano se aproximavam novamente, me peguei refletindo sobre tudo o que havia aprendido. A fatura do carro, que antes parecia a pior crise da minha vida, na verdade era um presente, o empurrão final que eu precisava para reconhecer e escapar de uma vida inteira de exploração disfarçada de amor familiar. Aprendi que família não é definida pelo DNA, mas sim pelo respeito mútuo, apoio genuíno e amor que não vem com condições ou receitas. Descobri que estabelecer limites não é egoísmo, é essencial para relacionamentos saudáveis. Mais importante ainda, percebi que se afastar de conexões tóxicas não é fracasso, às vezes, é a forma mais corajosa de autorrespeito. Este Natal seria diferente. Eu havia aceitado o convite de Leia para me juntar à família dela em sua cabana em Vermont. Eu tinha uma nova tradição de ser voluntária em um abrigo local na véspera de Natal. Eu tinha planos para o ano novo com colegas que se tornaram amigos. Minha vida não era vazia sem minha família biológica, era mais plena, mais saudável e infinitamente mais pacífica. A jornada não tinha sido fácil e não estava completamente terminada. Eu sempre carregaria as cicatrizes da minha criação, os sussurros da insegurança, a culpa reflexiva. Mas eu tinha aprendido a reconhecer esses pensamentos como ecos, não como verdade. Eu tinha descoberto que família é algo que você pode escolher, e amor é algo que você nunca deveria ter que comprar. Se você está assistindo a isso e algo na minha história ressoa com você, saiba que você merece relacionamentos que acrescentem à sua vida, em vez de sugá-la. Estabelecer limites não é egoísmo, é necessário. E, às vezes, as decisões mais difíceis levam aos resultados mais pacíficos. Adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Você já teve que fazer uma escolha difícil para o seu próprio bem-estar? O que te ajudou a superar isso? Não se esqueça de curtir este vídeo se ele te tocou. Inscreva-se para mais histórias de resiliência e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não há problema em escolher a si mesmo às vezes. Obrigada por acompanhar minha jornada, e lembre-se, uma família de verdade apoia seu crescimento, não seu banco.